a xícara de café inteira também, né? Tem isso também. Não foi, mas tudo bem. O importante é pegar o conteúdo, né? Então, vamos lá. A aula de hoje vai ser uma introdução à genética, né? A gente vai falar um pouco sobre as leis de Mendel, vai falar um pouco sobre os mecanismos de propagação. Agora carregou bonito. Mas, enfim. E é muito importante que vocês, então, né? Aquilo que a gente já conversou. Por favor, perguntem, tá bom? Então, vamos lá. O conteúdo que é para vocês, assim, ó, saírem sabendo depois dessa aula. Primeiro, a importância da ervilha de cheiro para a história da ciência. Segundo, quem foi Gregor Mendel, um cara que vocês vão conhecer ele agora. Os princípios da hereditariedade e como as características biológicas são passadas. Então, ó, depois da aula, eu quero que, assim, vocês tenham tudo isso aqui na cabeça de vocês, entendeu? E se não tiverem, é para perguntar. Então, vamos lá. Nas memórias de um Lino Elzer. A gente começa essa aula meio que revisitando aquele conteúdo que a gente viu há um tempo atrás, né? Que é sobre quando a gente caracterizou a vida. A gente falou sobre o que faz um organismo vivo ser vivo e tudo mais, né? E depois a gente falou um pouco sobre a célula, certo? Uma parte muito importante para a célula ser, de fato, uma célula é o ponto dela ter aquele material genético que a gente falou. Se ela não tem esse material genético, ela não vai funcionar de jeito nenhum. Alguém lembra um pouquinho sobre isso? Que exatamente o material genético vai fazer na célula? Quero ver aí, todo mundo participando. Sim. Que exatamente... Não temos respostas, então tudo bem. É o DNA, exato. Vocês lembram que a gente falou também, ó, que exatamente o material genético vai fazer na célula? Ele vai, acho que vocês vão lembrar agora, né? As proteínas vão regular muitas vezes o metabolismo celular. E essas, por sua vez, as proteínas, né, vão ser sintetizadas, vão ser feitas através dos ribossomos. Então, os ribossomos vão fazer as proteínas, certo? Eles vão construir as proteínas. Ok, como a gente já viu naquela aula lá no começo do semestre. Do semestre? Eu acho que foi semestre passado, mas enfim, tudo bem. Os ribossomos, né, vão sintetizar proteínas, eles vão ser orientados, esses ribossomos vão ser compostos, vão ser montados através do RNA, certo? E o RNA, ele vai ser feito com base no DNA. Então, vai ser toda aquela história de o DNA vai se abrir, o RNA vai ler a informação que está lá dentro, vai sair do núcleo, vai para o citossol lá e tudo mais, célula, vamos aqui viver na minha célula. Aí ele vai encontrar algumas proteínas, vai virar o quê? Um ribossomo, que é aquela organelazinha que parece uma bolinha bem pequenininha, que a gente já viu, falou sobre a importância dela para caracterizar uma célula e tudo mais. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai meio que montar essas proteínas, né? Então, qual a importância do DNA para a célula? Ele vai controlar tudo o que acontece, basicamente. Ele vai controlar essa produção de proteínas e essas proteínas vão fazer literalmente tudo na célula. Elas vão controlar o metabolismo, elas vão fazer a produção de substâncias, elas vão coordenar o que a célula vai fazer, para onde ela vai, entendeu? Tudo, entendeu? Tudo ela vai controlar. Então, perfeito. Entendemos esse tópico, né? As memórias de um Elzer maravilhoso. Vimos aqui que isso acontece, certo? Todo mundo pegou? Relembrou esse conteúdo no coração? Ok, perfeito. Então, vamos lá. Próximo tópico. E aí, o que acontece? Esse material genético, né? A gente já entendeu que esse material genético tem um papel super importante para controlar o que a célula vai fazer, como ela vai funcionar, etc. Esse material genético, ele vai estar guardado nos cromossomos da célula, através da fita de DNA que a gente estudou. Vocês lembram? Ó, então, aqui, o DNA, ele vai se enrolar, vai se condensando, etc e tal, vai se enrolar nessas proteínas que chamam histonas, essas proteínas verdinhas aqui, vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, até ele virar esse lindo cromossomo aqui que a gente tá vendo, certo? Ai, Jesus, você mexeu em tecnologia. Quer dizer, até virar esse lindo cromossomo que vocês estão vendo aqui na parte de baixo da tela, certo?
Então, tudo bem. Então, agora que a gente pegou esses dois tópicos, a gente viu também... desculpa, a gente não aguenta fazer remember, mas tudo bem, estamos fazendo. Qual é a conclusão que a gente chega, depois de tudo isso que a gente falou? A gente chega na conclusão de que as informações genéticas são aquelas que são guardadas no material genético, certo? E eu quero ver se vocês também lembram, na última aula com a Prof. Gabi e com o Prof. Wash, que no processo de meiose, né, lembra? Meiose é quando divide no meio e tudo mais. Os cromossomos, eles vão passar para células germinativas, para os gametas. Quem lembra disso? Quem leu a apostila e viu o processo de gametogênese aqui? Quero ver. Todo mundo afiado em biologia. Viu esse processo, né, de célula germinativa, passando por todo o processo de gametogênese. Ou seja, esses cromossomos vão estar nos gametas, que vão ser passados adiante para os próximos, para a prole, né, para os filhos, para a geração seguinte, certo? Então, ok. E quando esses gametas encontrarem outro gameta, eles vão gerar um novo ser, etc. e tal. E aí, essas informações genéticas, que a gente já viu, elas vão ser guardadas no material genético e passadas de geração em geração. Ou seja, elas têm essa característica hereditária muito forte, que elas vão passar, né, de geração em geração. É isso que significa. Aí vocês veem, não, Isa, mas eu já sabia disso faz tempo. A minha unha do dedão do pé é encravada, que nem a da minha mãe. Então, eu sei que as informações passam de pai para filho. Tipo, já sei, ó, já tem tudo aqui na ponta da minha língua. Tá, ok? Saber que as características passam de pai para filho, a gente já meio que sabe, né? Pela cor do nosso cabelo, pela cor da nossa pele, pela unha encravada que a gente tem, que a nossa mãe também tem. Mas entender exatamente como cada uma dessas coisas funcionam é algo um pouco mais recente, né? Então, o que acontece? A primeira pessoa... Ai, que dor, gente. Tinha feito um slide tão fofinho para vocês. Mas tudo bem. A primeira pessoa que que pensou exatamente em como essas características passavam de uma geração para outra, ou seja, de pai para filho, de geração a geração, e causas de variabilidade, foi um monge, gente. Como que a gente vai pensar que é um monge que vai pensar sobre essas coisas? Um monge que vivia no Império Austríaco, né? Que é esse cara, Gregor Mendel. Mas será que todos os slides vão ficar assim? Eu tinha feito todos com... Vão ficar todos assim. Bem, gente, ó. Qualquer coisa eu faço assim. Aqui, ó. Pra ficar bonitinho vocês verem. Olha só que lindo. Gregor Mendel. O monge que vivia no Império Austríaco. Certo? E aí, o que ele fez exatamente? Por que ele é tão importante? Por que a gente gosta tanto dele dentro da biologia? Por que ele é tão relevante? Vamos entender mais ou menos qual foi o trabalho dele. Ele é considerado o pai da genética por ter trabalhado cada uma dessas questões, certo? E ele fez todo o seu trabalho com base em ervilhas de cheiro. Plantas, ó, vou até resgatar aqui um conteúdo. Plantas que produzem fruto. As ervilhas que a gente come, né? Que são fruto. E quem produz fruto é que tipo de planta, hein? Quero ver, quero ver. Quem vai mandar aqui? É a famosa ervilha amarela e verde. Isso, mas é das angiospermas, exatamente. Ai, que lindos, gente. Vocês falando das angiospermas maravilhosas sobre as plantas. Tópico que a gente viu faz um tempo, mas tudo bem. Que existiam, né, essas ervilhas de cheiro maravilhosas. Existiam ervilhas de cheiro verdes e existiam ervilhas de cheiro amarelas. E aí ele ficou tudo pensativo, né? Tipo, nossa, por que ervilhas de cheiro verde e ervilhas de cheiro amarelas? Por que tem isso? Eu vou estudar, vou entender por quê. Né? Esse material foi escolhido, né, para o estudo dele, porque é uma planta fácil de cultivar, tem um ciclo reprodutivo curto e que tem características visíveis e fáceis de serem identificadas. Então, por exemplo, é fácil você ver. Desculpa pela qualidade da imagem, 2 pixels, gente. É que foi o que eu consegui encontrar. Mas, enfim, é fácil você ver que uma ervilha é amarela e que uma ervilha é verde. Né? Enfim. Então, vamos entender exatamente o que ele fez. O Mendel, ele autofecundou, ou seja, ele fez esse processo de pegar aqui, quem leu a apostila sabe,
que pegar o pólen e colocar dentro do estigma, lembra? Para fecundar a flor da mesma flor que ela é. Então, ele autofecundou, porque a planta ela tem essa capacidade, né? A gente não consegue se autofecundar, por exemplo, porque a gente não produz os dois tipos de gametas, mas as ervilhas de cheiro produzem. Então, ele foi lá, pegou e autofecundou a planta diversas vezes, muitas gerações, a fim de atingir uma linhagem sem interferências, e que ele tinha certeza que se autofecundasse de novo, com certeza produziria um indivíduo igualzinho à planta-mãe, ou seja, mesma cor de flor, mesmo tamanho do caule, mesma cor da ervilha, enfim. E o nome dessa linhagem, que a gente tem certeza que vai produzir indivíduos iguais, ela é chamada de linhagem pura, se autofecundada, né? Porque não dá se não for autofecundada, é uma linhagem pura, certo? Então, ele fez isso com duas linhagens de ervilha, né? Para obter dois fenótipos diferentes, que são duas expressões, né? Expressões físicas, né? Pensando assim, diferentes. Então, uma linhagem com frutos de cor verde e uma linhagem com frutos de cor amarela. Depois de ter feito isso, gente, ele fez isso muito tempo. Ele ficou muito tempo cruzando ervilha com ela mesma, entendeu? Para ter certeza absoluta de que a linhagem ia ser pura. Depois de fazer isso, ele decidiu cruzar uma com a outra. Falou, vou fazer isso aqui, vou pegar o pólen dessa flor aqui, que é a flor da verde, e vou colocar aqui na que é amarela. As ideias de Jerico, cara, mas o cara arrasou, né? Aparentemente. Depois de cruzar essas duas linhagens puras, é um ponto importante. A gente pode chamar essa linhagem aqui inicial, em que os dois com certeza são puros, de linhagem parental, certo? Então, a gente vai colocar até aqui um P do lado, só para o próximo slide, ó. Cruzamento entre duas linhagens puras, uma com ervilhas verdes e outra com ervilhas amarelas. Certo? Perfeito, a gente vai ver o P depois. O Mendel teve um resultado curioso. Todas as ervilhas da geração descendente, dos filhos desse cruzamento entre as duas gerações parentais, saíram amarelas. Ficou tudo amarelo, todos os filhos foram amarelos. O que ele concluiu a partir disso? Ele viu, né? O filho do verde e do amarelo sai amarelo. Então ele falou assim, não, então a cor amarela domina a cor verde. E foi assim que ele começou a chamar a amarela de dominante e a verde de recessiva, né? Porque ela não domina sobre a amarela. Então, a amarela vai dominar a verde, então ela vai ser a dominante, certo? Perfeito. Já que a verde não aparece mais, ela foi dominada pela amarela, certo? Então, aqui, o que a gente tem? A geração parental, que foi cruzada, produziu toda, 100%, porque né, não é só uma, são, várias sementes que são produzidas e todas essas sementes tiveram resultado amarelo. E aí, o que foi que ele fez? Ele cruzou essa geração F1, né, que é a filha 1, né, filha dos pais, cruzou com ela mesma, fez uma autofecundação, de novo, o cara com a autofecundação. E aí, o que ele fez, gente? O que ele teve? Qual foi o resultado? Ele teve 75% das filhas das ervilhas filhas da segunda geração, né, das filhas da autofecundação da F1, 75% amarela e 25% verde. O que o monge concluiu a partir disso? Que a cor verde ela não desapareceu. Ela só não estava se manifestando antes. Então, um caráter desse recessivo que foi dominado pelo outro. Só que, o que pode exatamente explicar esses resultados? Ele concluiu que a cor das sementes era determinada por dois fatores, certo? Porque um tem que ser dominante, se a gente tem uma verde que estava lá escondida, então a gente precisa que ela esteja escondida em algum lugar que não vai estar sendo manifestado. Então precisa ter dois, um que é manifestado, né, e um que está meio escondidinho, nessa verde, no caso da verde. Ele assumiu que existiam dois componentes que determinavam a manifestação de uma característica. Um desses dominante e o outro recessivo, nesse caso, escondidinho, certo? Então,
as amarelas não tinham dominado completamente a verde a ponto de fazer sumir. Isso só tinha atrapalhado a manifestação. Ele concluiu que existiam os dois caracteres, certo? Então, agora vamos entender exatamente como foi que ele entendeu que existiam esses muitos caracteres. Gente, por favor, vão perguntando no chat, tá? A gente vai entender tudo isso juntos e como tempo. Eu sei que é um conteúdo super, tipo, confuso, mas a gente vai entendendo juntos aos poucos. Gente, estou muito triste que não apareceram as florzinhas que eu coloquei aqui em volta do PowerPoint, mas tudo bem, né? Faz parte, são coisas da vida. Então vamos lá, com muita calma. O Gregor Mendel entendeu que tinham esses dois componentes para determinar uma característica. Esses dois componentes ele chamou de alelos e falou que cada um deles vem de um gameta, ou seja, cada um deles vem de um pai e de uma mãe. Um pai e mãe. Planta, né? Realmente não tem essas coisas. E esses alelos podem ser dominantes ou recessivos, o que vai afetar na manifestação da aparência do ser, né, do fenótipo desse. A aparência que a gente consegue ver do fenótipo, algo visível, certo? Então, se a gente tem que um desses é dominante e um desses é recessivo, a gente tem esse quadro aqui que ele montou, certo? Então, ele concluiu que a amarela era com certeza dominante e a verde era com certeza recessiva. E aí os filhos, né, desse cruzamento iam ser amarelos, porque a amarela estava dominando sobre a recessiva. Cadê o quadrinho aqui? Tá vendo? E aí, quando a gente cruza essa geração F1 com ela mesma, a gente tem isso daqui, né? Em que cada um dos alelos vai ser separado em um gameta. Quem lembra aqui do conteúdo de meiose, certo? Que é aquilo, né? Que, enfim, cadê? Eu até coloquei aqui uma imagem, memória de um Welser, que vai ser separado, cada um das cromátides irmãs vai ser separada para uma célula diferente, certo? Então, cada uma dessas células diferentes vai carregar um alelo diferente, né? Um tipo de código genético, certo? E aí, enfim, passou para a filha, e aí a filha vai ter esse resultado, em que, se ela tiver esse azão vai se sobrepor sobre o azinho, quando ele é presente, e vai fazer com que as ervilhas sejam amarelas. Mas se não tiver esse azão, né, para dominar esse caráter dominante, para dominar o caráter recessivo, as ervilhas vão ser verdes, certo? E foi aqui o que aconteceu, foi esse resultado que ele teve. De todas as sementes que foram produzidas, né, que, enfim, cresceram e viraram plantas, a gente vai ter 3/4 amarelas e 1/4 verde. E ele fez isso, gente, muitas vezes, para ter certeza de que esse resultado estava certo. Ok? Então, enfim, ele foi fazendo. A gente viu na aula de hoje ainda, enfim, que a informação do material genético está retida nos cromossomos e que ela é passada para a geração seguinte. Desculpa, gente, essa mudança de tempo me dá uma rinite e horripilante, mas enfim. E que a gente precisa dos gametas, né, que são produzidos na Fala, Lê, o que você confundiu? Dá pra ouvir, Pro? Dá sim. Desculpa o barulho atrás. Eu não entendi porque, tipo, aqui ele fez de novo, né? A que tinha dado na primeira geração com ela mesma, né? Eu fiquei confuso nessa parte, porque que, tipo, aqui aparece verdinho embaixo, porque deu um verdinho e amarelo, mas depois ficou amarelo de novo. Como assim aparece amarelo de novo? Aqui ele fez mais 2 vezes, não foi? Ou ele, tipo, viu que uma vez deu verde na segunda geração e a outra vez só saiu amarelo. Essa parte mesmo que tá pensando. Aqui mesmo, né? Então, depois que ele autofecundou essa F1, né, que é filha dessas, com ela mesma, ele teve muitas sementes. Tipo, foram, sei lá, 100 sementes. Dessas 100 sementes,
ele plantou, né, enfim, para produzir, e aí 75 das sementes produziram ervilhas amarelas e 25 das sementes produziram a ervilha verde. Era essa a dúvida? Não sei se eu peguei realmente a dúvida. Não senti firmeza em ler. A gente vai com bastante calma. Eu tenho uma pergunta. Fala, Flora. Quando no slide anterior, que tinha lá só, tipo, o verdinho só, se eu colocar, tipo, 2 azinhos, aí, tipo, eu coloco o verde, mas verde vai dar verde ou vai dar amarelo? Vai dar verde, porque a gente não vai ter nenhum caractere dominante para afetar. Então, vamos imaginar aqui nesse quadro, se esse azão fosse um azinho, né, e esse azão aqui também fosse um azinho. Não vai ter nenhum tipo de azão para afetar a manifestação da cor verde, certo? Então, é como se a cor verde fosse inibida por esse azão, por esse caractere dominante. Entendi. Entendeu? Então, sempre que tiver, tipo, o amarelo junto com o verde, vai dar amarelo. Sim. Se o amarelo for azão. Se o amarelo for azinho, aí já muda toda a história. Ah, tá bom. Mas se a gente souber que é uma linhagem pura, né, que é aquilo que a gente tinha conversado, que ele tinha certeza de que se ele cruzasse o amarelo com o amarelo ia dar amarelo, a gente sabe que, enfim, é uma linhagem pura e que com certeza vai ter um resultado amarelo. Mas vocês pegaram aquela questão da meiose, que ocorre a separação dos cromossomos homólogos, lembram? Vocês entenderam essa parte? Por isso, cada um dos cromossomos carrega um alelo diferente? Pronto. Fala, Lê. Então, tipo assim, na primeira geração teve o verde e o amarelo, né? Aí deu o amarelo, porque ele era dominante, certo, né? Até aí. Isso. Aí depois eles fizeram com essa que tinha dado, que é como se fosse a filha, com ela mesma. Isso. Aí deu verde, mas também deu amarelo, né? Aí depois, isso aconteceu porque, tipo, antes ela tinha vindo do verde, é isso? Isso, e porque ela tava carregando o azinho. Tá vendo? Entendi. Mas aí, a única parte que confundia é porque, tipo assim, tem o amarelo, aí verde e o amarelo, né? Esse triângulo aqui. Aí do lado tem outro triângulo que só tem amarelo. Essa parte que eu fiquei um pouco confusa. Outro Que é como triângulo que se só não tem tivesse amarelo. vindo. Aqui, você disse? Não, isso, essa parte aí pra cima. Esses três Aqui. aqui. Tipo, vai pro latim. Esse segundo A com esses dois de baixo. Isso. Então, é que eu meio que repliquei o que estava aqui, entendeu? Essa geração F1 é como se eu só tivesse duplicado ela para vocês verem de um jeito mais claro. Tá vendo? Esse daqui é esse daqui. Esses três são a mesma coisa. Tá vendo? E aí é só como se esse daqui tivesse sido autofecundado, aquele processo que a gente viu aqui, ó. Gente, eu tô muito triste. Tá tudo suave o slide. Ele foi autofecundado para ver o que ia dar. Entendeu? Mais ou menos, não. Isa. Oi. Eu não entendi como que ele fez essa fecundação. Tipo, eu sei que as plantas, elas são sexuais, mas, tipo, como que elas fizeram isso? Tipo, não... Então, ó, vamos lá, vamos pegar uma foto. Uma flor com as partes bonitinhas. Pra vocês verem que show. Vamos imaginar... Compartilhar essa guia. Vocês estão vendo aqui a flor? Sim. Sim, ok. Aqui, nessa partezinha, que vai ser chamada de estame, a gente tem o carregamento de pólen. Não sei se vocês já viram numa flor de verdade, né? Quando você passa o dedo, vai ficar um pozinho na sua mão, certo? Esse pozinho é o pólen. E aí, esse pozinho é o gameta masculino da planta, da flor e tudo mais. E aí, o que vai acontecer? Ele pegou Jesus Cristo. Alguém viu o que aconteceu? Desculpa o meu susto. Ele vai pegar aqui o pólen que estava aqui e vai colocar no estigma.
que é como se fosse essa parte feminina da planta. Então, aí vai descer até o estigma e vai chegar aqui no ovário da planta. E aí ele autofecundou, ele não pegou duas flores diferentes e fez a fecundação de uma na outra. Ele pegou ela mesma e fez a fecundação dela mesma. Passou o pólen, né, o gameta masculino, para o gameta feminino dela mesma. Deu para entender? Mas aí ela não teria só uma cor? Então, é exatamente isso. Exatamente isso que ficou na cabeça dele. Tipo, por que tá tendo esses resultados? Por que apareceu a verde aqui de novo? Tipo, não tá fazendo sentido para mim. E aí ele chegou à conclusão de que tinha um alelo escondido. De que tinha um fator escondido. Ai, Jesus. Peraí, um segundinho. Desculpa, gente. O telefone aqui de casa fica tocando. E só tô eu pra atender. Mas, enfim. E aí, o que acontece? Esse resultado apareceu, a verde apareceu, porque tinha exatamente esse alelo aqui escondido. Entendeu? Tinha o azinho no genótipo, que é essa expressão dos genes mesmo, escondida dentro do código genético mesmo da planta. Deu para entender? É que eu sei que é muito confuso. Esse tópico é bem confuso mesmo e tem que ser tratado com bastante cuidado, porque tem que fazer muita pergunta mesmo, porque se não fizer pergunta, a gente não vai conseguir entender nada. Eu, pelo menos, tive muita dificuldade para entender por que aparecia essa verde. Mas é exatamente por causa disso. Imagina o seu cromossomo. Lembra lá que a gente viu? Aqui, ó, tem até uma foto melhor para mostrar isso aqui. Seu cromossomo, seus códigos genéticos, certo? Então tem tudo aqui. Todos os cromossomos que vão determinar a sua vida estão aqui. Um desses cromossomos veio do gameta masculino que te fecundou. E um desses cromossomos veio do gameta feminino que te fecundou, certo? E aí, eles dois juntos vão manifestar um resultado. Então, vamos imaginar no caso da ervilha, né? Vamos só pegar esse par de cromossomos 1 aqui para analisar. Aqui tem o azão, uma informação azão. E aqui tem uma informação azinho. Essa informação azão vai fazer com que a ervilha seja, com certeza, amarela. E esse azinho, ele só vai estar lá escondido. Ele vai estar lá escondido para, na hora da reprodução dos gametas. Quando essa planta for se reproduzir, e aí ela vai produzir os gametas dela, na hora da reprodução, quem lembra dessa parte da meiose, né? Para uma célula vai vir esse daqui, e para outra vai vir esse daqui, certo? E o que aconteceu? Aconteceu tem várias plantas, iguaizinhas, com o mesmo genótipo, né? Azão e azinho. Aconteceu o gameta azinho de um gameta, né? E o outro gameta azinho se encontrarem. E aí deu esse resultado azinho. Certo? Deu para entender? Perfeito. Então, vamos seguir adiante. Certo? Perfeito. É importante, né, que a gente entenda que cada um desses cromossomos vai carregar um alelo, que nem a gente viu lá na imagem com todos os cromossomos. Então, depois de eu ter explicado tudo isso, a gente está pronto para finalmente entender o conceito da primeira lei de Mendel. Jesus Cristo, depois de falar muito. Por isso que é muito importante que sempre que vocês tenham qualquer dúvida, avisem no chat ou pelo microfone. Então, vamos lá. Vamos ler aqui a primeira lei de Mendel. Também, óbvio que não vai carregar as imagens que eu coloquei.
Cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Depois de tudo isso que a gente viu, foi essa conclusão que ele chegou. Cada característica, no caso, a cor das ervilhas, é condicionada por um par de fatores, né? Azão e azinho, ou aqui, ó, tá vendo? Os dois cromossomos, que vai ser separado na formação dos gametas. Então, um cromossomo vem para um gameta e outro cromossomo vem para outro gameta. Certo? Pegaram? Tudo certo com essa primeira lei? Sei que é muita coisa, mas é importante. Então, as cromátides que se separam na anáfase vão dar as nossas características. Mais ou menos, elas vão formar os gametas. E aí, os gametas que se encontrarem depois, né, não vão ser esses gametas que vão se reencontrar. Eles não vão se encontrar, porque eles vão ser feitos, por exemplo, na produção dos gametas masculinos, certo? Depois que ele encontrar com outro, aí sim a gente vai ter essas características. Mas é exatamente isso. As cromátides que vão dar essas características. Vocês estão lembrados de todo o processo da meiose e tudo mais? Porque esse processo, se a gente tiver isso em mente, fica bem mais claro para a gente conseguir entender. Certo? Todo mundo pegou? Então agora vamos passar para um momento, ó, de respiração. Um gatinho da respiração para acalmar o coração de todo mundo. Vamos tirar um minuto aqui, ó. Vamos até 11h35, porque aí a gente passa para a próxima lei. Que bonitinho, né? O gatinho da respiração. Ó, vamos lá. Todo mundo junto. Respirar claramente. Quem tiver um copo de água por perto, bebe o copo de água. Quem não tiver o copo de água por perto, vai pegar um copo de água, certo? Que é bom que a gente pegue todas essas informações que a gente recebeu e concentre. Tem que sobrar para o menino Ney. Eu não peguei essa fofoca, alguém me conta. Do menino Ney. Respirar pouco. Aula passada. Ah, aula da Karine. Desculpa, gente. Mas então, é isso, é sobre. Ai, maravilhosa essa aula. Eu queria muito ter participado, mas eu tava dando pro semestral. Aí não rolou. Certo? Todo mundo centrado, todo mundo calmo agora, depois do gatilho da respiração. Miau, exato. Então vamos lá, para o próximo. Agora, vamos entender a segunda lei de Mendel. A gente vai fazer de um jeito um pouco diferente para entender essa. Primeiro a gente vai ler a segunda lei de Mendel e eu quero que vocês me falem o que vocês acham sobre ela, né? Qual a conclusão que a gente chega. Vamos brincar de Mendel aqui, entendeu? Vamos chegar a conclusões. Então vamos lá. Os fatores, alelos, para duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Meu Deus. Professora, como é que você quer que eu chegue a uma conclusão que eu não entendi nada que tá falando? Vamos lá, com muita calma. Os fatores, alelos, certo? Vamos lá, voltar para o slide do fatores. Usar isso, exato. Eles vão se separar. É para duas ou mais características, então vamos pensar, por exemplo, na cor da ervilha e na cor da flor, certo? E a gente viu lá no começo que a flor era branca. Se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Então, o que ele quis dizer aqui, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá, quero ouvir hipóteses. Podem ligar o microfone sem medo de falar ou mandar no chat, sem medo de falar, que eu quero aqui que role um debate. O que ele quis dizer com isso, Jesus Cristo? Que não é certo que fique daquela cor ou não. Boa hipótese, Lê. Não, é uma boa, mas acho que ele quis dizer outra coisa. Eu acho que isso se aplica para a primeira lei que a gente conversou. Nessa, ele quer dizer o quê? Que, por exemplo, a informação da flor e da cor da flor e da cor da ervilha não necessariamente vai andar junta.
Por quê? Podem ser criadas novas características, já que elas são independentes. Podem ser no sentido de, por exemplo, pode ter uma flor branca com uma ervilha vermelha, ou ervilha vermelha louca, com uma ervilha verde, ou pode ter uma flor branca com uma ervilha amarela. E do mesmo jeito, flor rosa com a ervilha verde, flor rosa com a ervilha amarela, entendeu? Porque elas não... Isso ele ainda não sabia, né, sobre os cromossomos, mas hoje em dia a gente sabe. Graças a Deus, não ia dar para entender nada. Mas, por exemplo, a informação da cor da ervilha está guardada aqui, por exemplo, no par de cromossomos 1. E a cor da flor está guardada em outro par de cromossomos. Ou seja, elas não necessariamente andam juntas. Porque como a gente viu na meiose, pode vir oh, Jesus Cristo, cromossomo homólogo com esse daqui. Não necessariamente vai vir sempre esse daqui junto com esse daqui. Pode vir esse com esse com esse, entendeu? É meio que aquilo de permuta. Então, a gente chega nisso daqui. Em que, por exemplo, a gente tem aqui o genótipo, certo? Azão, azinho, Vzão, Vzinho. Então, o azão, eu peguei esse aqui da apostila, hein, gente? Vai estar com R. Mas tudo bem. Imaginem que o R é o A, né? Certo? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que esse azão, ele vai poder se combinar tanto com o Vzão e tanto com o Vzinho, certo? E o azinho vai poder se combinar tanto com o Vzão e com o Vzinho na formação dos gametas. Então, é muito importante que vocês entendam que cada um desses genótipos aqui, ele é um gameta, certo? E esse gameta, ele vai se encontrar com outro gameta, que está representado aqui. Deu para pegar isso? Eu que vocês mandaram no chat. Então, as características de cada uma não necessariamente vão acontecer, elas não necessariamente vão acontecer juntas. É isso que está tentando falar, entendeu? Então, por exemplo, nesse caso aqui dessa tabela que o prof. Lucas fez, elas não necessariamente vão ser sempre lisas e amarelas. Elas podem ser lisa e verde, pode ser amarela e rugosa, como a gente consegue ver aqui. Estão vendo aqui lisa e amarela. Aqui, lisa, amarela e rugosa. Aqui, verde e lisa. Aqui, verde e rugosa. Estão vendo? Tudo junto e misturado. Só para ficar registrado que ali na geração P, as ervilhas são Rzão, Vzão, Vzão e Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Eu fiz errado, mas na apostila tá arrumada. Quanto mais inferior, então, a gente vai passar para esse próximo tópico. Mas é muito importante que vocês entendam isso. Que vocês entendam que os gametas, eles são formados e não necessariamente com genótipos específicos. Por exemplo, as características, elas não andam juntas. E manter as porcentagens, a gente já fala sobre essas porcentagens. A porcentagem das cores se manteve, porque a característica, ela vai andar sozinha, ela vai andar na dela, ela tem as coisas dela. E se vocês forem ver, aqui nas características recessivas, né, que no caso é o rugosa, aqui por exemplo, a cada 4, ela aparece uma vez. Então, também mantém aquela proporção, né, de 3 para 1. Certo? Que a gente viu aqui. A gente viu aqui. 3 para 1. Certo? É a mesma proporção das duas coisas, entendeu? Então, de todos os amarelos aparecem 4 verdes e de todas as lisas aparecem 4 rugosas. Certo? Pegamos esse conceito. Então, agora, vamos falar sobre as porcentagens delas juntas. Ok? Então, o que a gente tem? Peguem aí os lápis e papéis que vocês tenham por perto e pensem.
Das lisas e amarelas, quantas a gente tem? Aqui tem um total de 16 ervilhas, certo? A gente vai ter de lisa e amarela juntas um total de 9 ervilhas, certo? De todas essas que apareceram. 9 ervilhas aqui, perfeito. De amarelas e rugosas, a gente vai ter um total de 3 ervilhas. De verdes e lisas, 3 ervilhas também. E verdes e rugosas, ou seja, as duas características juntas, a gente vai ter um total de 1 ervilha. Qual conclusão a gente chega? A gente chega na conclusão de que quanto mais recessiva a característica, mais difícil ela é de se encontrar com ela mesma, né? Então, de 16, só uma teve as duas características recessivas presentes, certo? Então, a gente entendeu isso. E quanto mais dominante, é mais fácil a gente ver essa característica, certo? Do mesmo jeito que aconteceu do outro. Então, de 16, a gente tem 12 que não são rugosas. A gente tem 12 que não são verdes, certo? É isso, gente. É isso. É essa questão de entender que essa segunda lei de Mendel, no caso, né? É entender que essas características não andam necessariamente juntas e que elas vão se recombinar ao acaso. E que elas produzem esse padrão. 9, 3, 3, 1. É isso. Fazendo exercício fica um pouco mais claro. Fala, Lê. Ô, Pro, mas então, mesmo que elas não andem juntas e tal, vai ter sempre a queda dominante. Como assim? Ou não precisa? Porque, tipo assim, a amarela é a dominante lá, né? Que acontecia mais. E as características da dominante foi a que mais aconteceu. Vai sempre acontecer? Sim, ela vai sempre acontecer mais. Por quê? Porque é aquilo, né? De que se ela aparecer junto com a recessiva, ela vai dominar. Então, ela vai aparecer de qualquer jeito. Mas se a recessiva aparecer junto com a dominante, ela não vai aparecer. Fenotipicamente, né? Genotipicamente, ela vai aparecer. Quem lembra daquele momento lá da Lumena, lá no BBB, que ela falou do fenótipo da pessoa? Porque ela não, aparentemente, olha lá, BBB ensinando biologia. Que ela falou do fenótipo da pessoa, que a pessoa não era, exato, que a pessoa não era negra. Eu acho que era alguma coisa assim, que a pessoa era branca e que ela estava falando sobre uma questão eu não lembro, gente. Realmente não lembro, faz tempo. Na quarentena, as minhas memórias vão embora muito rápido. Mas, enfim, ela estava falando sobre a pessoa, sobre a aparência da pessoa. A gente está falando de fenótipo, a gente está falando da aparência da coisa. Quando a gente está falando de genótipo, a gente está falando do que está lá escrito no código genético, no cromossomo. Então, não necessariamente a gente vê, certo? Eu acho que é muito importante para essa matéria específica que vocês, assim, cansem a mão de fazer exercício, entendeu? A gente vai passar as listas, vai ter o plantão, que eu sugiro que todo mundo vá, né? Para treinar mesmo, para fazer exercício, para realmente pegar, porque essa é uma matéria muito importante. Eu sei que é muito confuso, e principalmente na hora que vocês começarem a fazer exercício, vai enroscar a cabeça. Mas é importante que vocês treinem e vão tirando dúvidas com a gente, né? Pelo amor de Deus. Podem mandar, eu já me disponibilizo para vocês me mandarem dúvidas no privado, né? A qualquer momento. Mentira, de noite não vou responder porque eu gosto muito de dormir. Mas de noite eu digo durante o período, né, da noite. Mas podem me mandar mensagem, o meu número tá lá disponível no grupo de exercício. Nesse exemplo, temos 2 características dominantes. Sim, a lisa e a amarela. E elas vão se... Para a característica da cor, temos o amarelo sendo dominante sobre o verde. E para a característica da superfície da ervilha, temos a lisa sendo dominante a rugosa. Exatamente, Lu. E aí elas vão se recombinar de acordo com a distribuição dos gametas, né? Então, enfim, podem me chamar de verdade. Todas essas 16 ervilhas surgiram da autofecundação da F1? Sim! Sim, exatamente.
É que, na realidade, gente, o cruzamento de uma ervilha com ela mesma vai produzir, assim, uma quantidade ridícula de semente, entendeu? É muita, muita semente. Pelo que eu lembro, era, tipo, 600, 700 sementes. Não de uma planta só, né? Mas ele fez isso com várias. E aí ele conseguiu ter esses resultados tão grandes, né? E ele repetiu esse experimento várias e várias vezes. Mas imaginando que como se fosse, pensem na cabeça de vocês, que é uma planta, né? Fica mais fácil. Que produziu todos esses descendentes e essas foram as proporções que se obteve. Certo? Então, ó, os recados que ficam. Essa foi a aula, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um tópico, assim, meu Deus, não tô entendendo nada. Mas eu estou aqui para tirar dúvidas. Eu sei que dúvidas vão aparecer quando vocês estiverem fazendo exercício. Sim, mandem um zap. Isa, pelo amor de Deus, não entendi nada. É isso. Vai dar tudo certo. E tamo junto, a gente vai aprendendo biologia juntos, entendeu? E todo um processo. Tá tudo bem? E um super abraço para todo mundo. Pode mandar. Eu amo. Gente, eu fico muito feliz